Graça e paz, que Deus te abençoe. Vamos para a aula de número 2, pois nós fizemos a aula de número 0, introdução, a aula de número 1, o que é ou quem é o homem, e a aula de número 2, onde nós vamos seguir dizendo sobre os 4 P's do homem. Para que eu e você possamos refletir sobre os 4 P's do homem, nós vamos ler um trecho um pouco extenso, mas está no livro do Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 6 em diante, que assim diz, Gênesis 3, verso 6, que diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus lhe disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Este é um texto longo, que é Gênesis capítulo 3, verso de número 6 até o verso de número 19, mas é justamente aqui que nós vamos tentar desenrolar esta reflexão ou esta aula de número 2, falando sobre os 4 P's do homem. Vamos retroceder ao eterno passado. Deus, em um determinado momento da história, resolve criar. Não cria por necessidade, pois Deus é pleno. Deus não tem carência, Deus é pleno em si mesmo. Ele não precisa de nada para que venha completá-lo. Deus não tem falta de nada, Deus é pleno. Então, quando Deus cria por um ato extremamente voluntário. E ao criar todas as coisas, nós sabemos que isso levou um período de tempo. A Bíblia chama de dias, porém nós tivemos aí 6 dias de criação, onde Deus começa a criar as coisas que nós conhecemos. No último dia, segundo a ideia ou a teoria ou a concepção de alguns teólogos, Deus ele cria a cereja do bolo. Deus cria a principal criação. No 7º dia, no último dia da criação, Deus então resolve criar o homem e faz do homem a sua imagem e semelhança. Por mais que toda a criação que Deus tenha criado venha refletir o seu resplendor, venha refletir
refletir a sua majestade, refletir o seu poderio. Nenhuma criação reflete a imagem, reflete a semelhança como o homem. O homem é diferenciado, por isso alguns teólogos vão dizer a cereja do bolo. Então este homem, ele é colocado no melhor lugar da terra. Quando Deus cria a terra, há um lugar que é esplêndido, pois Deus quer colocar o homem no melhor lugar da terra. Quando Deus cria o homem, Deus coloca ele no Éden, o melhor lugar da terra. Quando Deus pega Abraão e faz uma promessa para ele e tem a sua descendência, o povo de Israel, Deus quer colocar no melhor lugar da terra, numa região de crescente fértil, numa região que o deserto ele faz brotar determinados vegetais, o melhor lugar na terra, a terra prometida. Quando Jesus nos salva, ele nos coloca no melhor lugar da terra, a igreja, que é o aconchego, a família de Deus, que é justamente o corpo de Cristo. E depois nós temos ainda uma promessa da Nova Jerusalém. Então Deus, ele quer colocar o homem no melhor lugar da terra. E ele pega Adão e coloca lá no melhor jardim, no maior jardim, no mais esplêndido jardim, que estava ali naquele ambiente que era chamado de Éden. E todos os dias, na viração do dia, no final do dia, Deus descia. Deus descia para visitar Adão no seu habitat, para visitar Adão na sua casa, no jardim. E eu fico imaginando essa relação. Adão, ele vê o que ninguém viu. Adão ouve o que ninguém ouviu. Adão conversa com Deus como ninguém nunca conversou. Adão é uma espécie de criatura, ou é um dos homens que melhor teve intimidade com Deus. Era inigualável a intimidade que Adão tinha com Deus. Em um determinado momento da história, dessa eternidade que Deus resolve criar e cria o homem, há o episódio da queda. A mulher agora é tentada e ela também traz o fruto proibido para Adão, e Adão cede à tentação. Então, nesse mesmo dia em que Adão e Eva cederam à tentação, Deus desce, como de costume. Quem sabe tomar um café, quem sabe tomar uma água, quem sabe tomar um suco com Adão. E quando Deus desce, ele não encontra Adão e Eva em lugar nenhum. Então Deus faz uma pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? Eu não estou encontrando vocês em lugar nenhum. E de repente, de tanto Deus insistir, Adão, então, atrás da moita, atrás de uma planta, ele vai dizer: Senhor, ouvi a tua voz e eu temi, porque eu estava nu. Esse tipo de expressão de Adão é típico de uma expressão de uma criança. Quando você começa a apertar a porca, apertar o parafuso numa criança, você vai perceber que ela vai confessar o que de fato está acontecendo sem querer confessar. E foi o que Adão fez. Quando Deus começou a chamar Adão, 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 e Adão percebeu que Deus não ia embora, ele confessou sem confessar, dizendo: estou escondido. E até então ele não se escondia. E se ele se escondeu é porque está com medo, foi o que ele disse: eu temi. Outra característica da sua confissão. E ainda por cima disse: temi, me escondi, porque estava nu. Então, 3 características logo de princípio que Adão, na sua ingenuidade, na sua infantilidade, acaba confessando que fez besteira, sem e de fato confessar. Aí então Deus olha para Adão, pergunta o que aconteceu, fala assim: mas quem é que falou para você que você estava nu? Me diz uma coisa, Adão, você comeu do fruto que falei para não comer? Aí Adão não teve escapatória. Mas um outro fruto do pecado, que depois nós vamos falar sobre isso aí, é justamente se alienar. Então Adão, ele viu que não tinha mais jeito, o que ele faz? A mulher que o Senhor me deu. E Deus, que é pai, e como todo e qualquer bom pai, ele vai fazer isso, ele vai falar com o outro filho. Igual dentro de casa. Você tem 2 filhos ou mais de 2 filhos. Então você fala com fulano de tal, mas o fulano de tal diz: mas pai, o Beltrano também. Aí você vai falar com o Beltrano também. E se tiver mais outro, ele vai jogar pro Ciclano e tu vai falar com o Ciclano. Foi o que aconteceu no Éden. Por isso Salomão disse que nada é novo.
O que é, já aconteceu lá atrás. E o que vai acontecer no futuro, segundo Salomão, está acontecendo agora. Nada é novo. Isso aconteceu no Éden, com o primeiro casal, com com o primórdio da raça humana. Aí então Deus que é pai, chega em Eva. E quando chega em Eva, diz assim: por que você fez isso? O que aconteceu? E ela faz o quê? Joga também a culpa para a serpente. E quando o pai chega na serpente, a serpente joga a culpa em Deus. Conclusão: o culpado das malésias do mundo, das mazelas no mundo, é Deus. O culpado do caos no mundo seria Deus. Segundo esta ótica de ficar encontrando um culpado, quando se chega no último, que no caso seria a serpente, culpa-se Deus. Deus acaba saindo como o culpado de toda a história. Mas, quando depois que Deus dá a sentença, o pai dá a sentença à serpente, agora o pai vira para a mulher e dá a sentença para a mulher. Quando ele vai para Adão, o pai com aquele olhar, que treme, que dá receio, ele olha para Adão e aí o pai então começa a falar com Adão, começa a dar a sentença e nesse diálogo o pai revela os 4 P's do homem. O primeiro P do homem é o problema, chamado pecado. Primeiro P do homem, problema, chamado pecado. Aí o pai então diz para Adão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Adão agora carrega o estigma, um rótulo, uma marca. Na consciência de Adão, algo está batendo forte. A minha descendência, até enquanto existir a terra e a própria terra, ou seja, a própria natureza, vai sofrer por causa do meu problema. E qual é o teu problema, Adão? O meu problema é justamente o pecado. Paulo, quando ele escreve em Romanos capítulo 3, verso de número 3, Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo não diz que é um grupo seleto. Paulo não diz que é apenas uma determinada classe de pessoas que pecaram. Paulo disse, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não importa a etnia, não importa o tempo que tenha nascido, não importa a cultura, se é magro, se é baixo, se é alto, se é gordo, não importa a sua cor de pele. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, porque veio passando de geração para geração o pecado do nosso pai Adão. Desde o seu pecado até hoje, todos nós estamos debaixo da mesma maldição, que é o nosso problema chamado pecado. Por esse motivo, nós vamos ver que o salmista, ele vem e diz no Salmo 51, verso de número 5, em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Eu lembro de um professor que tive justamente na faculdade teológica estudando a disciplina Amartiologia. E ele disse para nós em sala de aula que nós não praticamos pecado em si, nós somos pecado. E o fato de sermos pecado é o que faz com que nós pratiquemos o pecado. Então, em pecado me concebeu a minha mãe. Em iniquidade eu fui concebido. Logo, todas as minhas práticas de pecado é porque eu sou pecado. E isso é bíblico, é uma teologia paulina, porque quando você pega Moisés, que fala sobre o pecado, Moisés ele está falando que o pecado é o que eu faço ou o que deixo de fazer. E isso está certo. Agora vem Jesus, e Jesus diz que pecado não é somente o que eu faço e o que eu deixo de fazer, mas também o que eu penso, as motivações e as intenções do coração. Então pecado é tanto um fator externo que eu faço e deixo de fazer, mas também é algo interno, aquilo que me move, uma intenção, isso também seria um pecado. Agora vem Paulo e une as duas
duas teorias, duas teses. Ele diz: pecado sou eu, miserável homem que sou, porque quando quero fazer o bem eu não faço, o mal já está em mim, o mal está em mim, por isso miserável homem que sou. Então, dentro ao dualismo que nós falamos na aula passada, o homem carrega o estigma do pecado e ele vai passando isso de geração para geração. Segundo Jesus, o pecado é uma doença e ele trata o pecado não só como doença, como o pecador como doente, e o remédio é ele. É o que ele diz em Marcos capítulo 2, verso de número 17. Jesus diz: e tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, nosso problema, pecado. Nosso primeiro P, o problema, pecado. E é aí então que você e eu às vezes temos uma justificativa para o pecado. Quando nós pecamos, você e eu tentamos fugir dele, dando uma justificativa, como fez com Adão. Eu me escondi, eu temi, eu estava nu, foi a tua mulher. Isso tudo são justificativas, mas não dá para esconder o pecado. Por isso eu separei aqui algumas definições que você e eu às vezes tentamos pintar do pecado, que na verdade não dá para poder esconder. Anota aí, eu vou ler para você. O que chamamos de acidente, Deus chama de abominação. O que chamamos de erro, Deus chama de cegueira. O que chamamos de defeito, Deus chama de doença. O que chamamos de acaso, Deus chama de escolha. O que chamamos de engano, Deus chama de inimizade. O que chamamos de fascinação, Deus chama de fatalidade. O que chamamos de liberdade, Deus chama de anarquia. O que chamamos de engano, Deus chama de loucura. O que chamamos de fraqueza, Deus chama de vontade descontrolada. Então perceba, não dá para esconder o pecado. Tudo está patente, diz a Bíblia, a olhos nus, perante os olhos daquele que tudo vê. Não tem como esconder, não tem como provocar uma surpresa perante o Pai. O que é interessante acerca do pecado é que nós pecamos na presença do Pai, porque Ele está em todos os lugares. E achamos que não, que estamos fazendo algo que ninguém está vendo. Primeiro problema, ou primeiro P, problema, pecado. Segundo P, é o predicado. O predicado é o complemento do pecado. É aquilo que vem junto com o pecado. Ou o pecado é como se fosse um pacote, dentro dele tem outro pacote. Então o pecado traz consigo o predicado, o complemento. O homem não pode se salvar. Se existe um erro que a humanidade ela comete, e isso também é acultural e também é atemporal, e poderíamos dizer que que são de todas as religiões do mundo, se existe um equívoco, esse equívoco é achar que podemos comprar o céu, achar que podemos barganhar o perdão de Deus, achar que com os nossos próprios esforços nós podemos nos autoevoluir e nos tornar melhores perante Deus e com isso conquistar o céu. Esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado. O homem não pode se salvar, pois se o homem pudesse se salvar e garantir o céu por esforços próprios, nós não precisaríamos que Jesus tivesse descido à terra e tivesse vindo sobre a nomenclatura de Salvador. Um dos títulos de Jesus é justamente Salvador. E quem é o Salvador? O que salva alguém do perigo. O que salva alguém da morte. Jesus recebe o título de Salvador. Logo, se eu e você pudéssemos conquistar o céu com os nossos méritos, com as nossas ações, eu não precisaria do Cristo. Para esse tipo de gente que está equivocada, achando que
pode conquistar o céu, o perdão de Deus ou a salvação, Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso de número 3, não conhece a justiça de Deus. É o que Paulo diz para essas pessoas. Essas pessoas que estão equivocadas, que acham que podem conquistar o céu, o perdão de Deus, comprar um pedacinho no céu com as suas ações, com seus pensamentos, estão equivocadas. Eles não conhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a própria justiça. E que justiça? Eu vou fazer o bem e com isso eu ganho o céu. Acreditam que dessa forma podem conquistar o céu. Algumas pessoas, por exemplo, acham que pode conquistar o céu fazendo o bem, dando um prato de comida ao morador de rua, uma assistência ao vizinho, não xingando, não falando palavrão, não fumando. Outros acham que podem ir para o céu, por exemplo, não traindo a companheira ou não traindo o companheiro, não abandonando os filhos, trabalhando direitinho, não sonegando impostos. Outros acham que podem ir para o céu decorando o Salmo 23, o Salmo 91, o Pai Nosso. Alguns chegam a rezar por Maria, orar em nome de Maria, né? Alguns acham que o fato de ler a Bíblia, o fato de jejuar, vai garantir o céu para eles, mas não. Nada disso pode nos garantir. Nenhum dos nossos esforços pode comprar o céu, barganhar o perdão de Deus. Nós vamos ver que em Isaías 64, verso de número 6, o povo de Israel, no contexto de Isaías 64, estava achando justamente que poderia adquirir o perdão de Deus pelas suas práticas, pelas suas boas obras, que eles chamavam de sedaquê, práticas de justiça. Então, quando eles praticavam a justiça, eles achavam que estavam ganhando ponto com Deus e isso automaticamente os colocava no céu, isso automaticamente ganhava o perdão de Deus. Então, o profeta Isaías se levanta, usado por Deus, e no capítulo 64, no verso de número 6, nós vamos ver que Isaías diz: mas todos nós, como imunda, ou seja, tudo que você faz ou é imundícia, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Por mais que seja o bem, o pecado sou eu, logo tudo que toco é de pecado, tá sujo, tá condenado. Eu não posso garantir o céu por esforço próprio. Alguma coisa que eu fizer só terá valor quando eu compreender, como disse Paulo em Romanos 10:3, quando eu compreender a justiça de Deus. Aí Paulo complementa essa justiça. Paulo diz em Efésios 2:9, não das obras, para que ninguém se glorie. Não é meritocracia, não é barganha, não é tendo essas boas obras que vão conquistar o céu. Paulo é enfático, não das obras. Ele se refere ao quê? Ao perdão de Deus. Ele se refere ao quê? À salvação de Deus. Ele se refere ao quê? A ter enviado Jesus. Então ele complementa no verso de número 5 do capítulo 2 de Efésios, dizendo: estando nós mortos, ou seja, pecadores, em nossas ofensas, nos vivificou. Aí começou a fazer sentido. E nos vivificou onde? Com Cristo, pela graça. Vocês são perdoados. Pela graça, nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, estávamos mortos nos nossos pecados. Estávamos estávamos emaranhados nas nossas imundícias. Então veio Jesus e nos vivificou, nos trouxe para a vida. Porque quando estamos longe de Deus, estamos mortos. Estamos no nada. Jesus vem nos resgatar. E ao nos resgatar, Ele nos vivifica. Aí as coisas começam a fazer sentido e começam a ser válidas. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, como nós chegamos ao perdão de Deus? Através da fé.
no sacrifício de Jesus, que o Pai resolveu enviar Jesus. Quando eu acredito nisso, aceito isso, Deus Pai então nos dá um presente, por isso graça, um favor imerecido, por isso dom, presente, dádiva, a salvação, o perdão, o amor de Deus é um presente, e presente é apenas aceitável, você aceita, se você quiser. Quando eu vou na tua casa, te dou um presente, você vai pegar, vai abrir, aceita. Senão você vai falar, Rodrigo, eu não quero. Presente nós aceitamos. É somente assim que podemos nos achegar aos braços do Pai. Garantir o céu, a crença, a fé em Jesus Cristo, a fé em seu sacrifício. É algo que o Pai ofereceu e nós não pedimos e nós não merecíamos. E se fôssemos merecer alguma coisa, acredito que nós merecemos o inferno e a morte. É por isso que entra a graça e a misericórdia. Então a graça faz um favor para nós que não merecemos. E a misericórdia, ela pega este miserável e coloca na cárdia, ou seja, no coração. Um miserável no coração, oferecendo para ele uma nova oportunidade, chamado graça. Isso é misericórdia e graça de Deus. Então, nosso problema é o pecado. Nosso predicado, nós não conseguimos barganhar o céu, comprar o perdão de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. O terceiro P, a penalidade. A penalidade está descrita em Gênesis 2, 16 e 17, quando o Pai disse para Adão: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos um problema, o pecado. Nós temos um predicado, não podemos nos salvar. O terceiro P é a nossa penalidade. E qual é a nossa penalidade? A morte. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, verso de número 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus Pai falou para Adão: se tocar, se me desobedecer, se pecar, morte. E Paulo complementa: o salário do pecado é a morte. A pergunta é: que tipo de morte seria essa? Nós vamos ter várias ramificações de vários teólogos falando sobre o tipo de morte. Mas eu gostaria que você e eu pensássemos sobre uma vertente diferenciada. Morte no sentido, por exemplo, de separação. A ideia de morte por trás, ou uma ideia filosófica de morte, é quando nós nos separamos. Por que choramos em um velório? Porque o morto era uma pessoa que eu amava. Então eu vou chegar em casa, ele não vai estar mais ali. Nós nos separamos. Por quanto tempo? Não sei. Mas nós nos separamos. Então, morte no sentido de separação. Quando o pai vira para Adão e diz: se fizer isso, vai morrer, o pai está querendo dizer que vai ficar separado de mim, pois não há vida longe de Deus. Se eu e você não acreditamos em Deus, se eu e você não temos fé em Deus, diz a Bíblia que já estamos condenados, diz a Bíblia que já estamos mortos. Então a morte no sentido de separação. Eu posso até acreditar que estou vivo, mas não sinto Deus porque não acredito. E o fato de não ter Deus é o que faz com que eu seja uma pessoa morta. Gosto de uma parábola que diz que lá no princípio, lá na eternidade, quando o Pai estava criando, houve um determinado momento que ele chama o Espírito Santo e chama Jesus, e vira para Jesus e vira para o Espírito Santo e diz assim: ó, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Pai fala isso com entusiasmo. E de repente, então, o Espírito Santo vira para o Pai e fala assim: mas o Senhor sabe, Pai, que se nós fizermos uma criatura que venha a ser a nossa imagem e semelhança, você sabe que eles serão livres. E possa ser que eles abusem da liberdade deles, porque nós somos livres. E se eles então abusarem da liberdade, possa ser que eles pulem para fora de nós. E o pai falou: sim,
Eu estou ciente dessa possibilidade. E, na verdade, uma possibilidade real. E essa possibilidade é 100% de garantia que vai acontecer. E o Espírito Santo, então, virou para o Pai e falou, mas o Senhor também sabe que se eles pularem para fora de nós, eles vão morrer. Porque não existe vida fora de nós. Eles vão para o nada. Eles vão para a morte. E o Pai falou, sim, Espírito Santo, eu sei justamente que isso pode acontecer e sei que vai acontecer. Aí o Espírito Santo, conhecedor da mente de Deus, conhecedor da mente do Pai, como a Bíblia também diz, o próprio Espírito Santo falou assim, então quer dizer que o Senhor já tem um plano de salvação. E ele diz, sim, é onde Jesus ele veio e entra na conversa e diz assim, se porventura a nossa imagem, a nossa semelhança pular para fora de nós, morrer, ficar no nada, eu irei até ele, pode me enviar, eu vou até eles, vou ser um deles, vou viver a vida deles, vou sentir como é que é ser como eles, eu vou mergulhar no nada, eu vou mergulhar na morte, eu vou viver nas trevas e vou trazer eles para a vida, porque eu não sou uma pessoa passível à morte, não tem como eu morrer. Então, quando eu mergulhar lá nas trevas, na morte, no nada, a morte não vai poder me segurar. Então, eu vou trazer eles comigo de volta para os braços do Pai. Por isso, que antes de haja luz, haja cruz. A cruz, ela foi conhecida antes da fundação do mundo. Então, quando o Pai está falando de morte com Adão, e quando Paulo fala que o salário, a recompensa, a consequência do pecado é a morte, estamos falando de separação. Uma separação imediata e ao mesmo tempo eterna de Deus. E se vamos viver uma separação longe de Deus, automaticamente já estamos mortos. É assim que a Bíblia caracteriza o homem que vive sem Deus. Agora, gostaria de pensar também no quesito morte, no sentido de bestialização. Todas as vezes que nós cometemos práticas de pecado, porque você e eu somos pecadores, nós nos bestializamos. Vamos entender a bestialização como um processo de desumanização. E todo processo de desumanização acarreta em morte e separação. Todas as pessoas que se afundam num abismo e o abismo vai chamando outro abismo, como diz as Sagradas Escrituras, e cada vez que eu entro num abismo por causa das minhas práticas de pecado, porque sou pecador, eu vou alargando e me distanciando de Deus, entrando mais no nada e entrando mais na separação de Deus. E a consequência da separação de Deus também é a consequência da separação da raça humana. Eu começo a viver sozinho, eu começo a não ter mais a aparência de humano, eu começo a não pensar mais como humano, eu começo a não falar mais como humano, eu começo a virar um bicho. A pessoa, por exemplo, que se adentra, vai perdendo a família. Pessoas que amam, pessoas do seu rol de relacionamento. E onde é que Deus ele se manifesta? Justamente no relacionamento. No seio familiar é um dos exemplos. É ali que Deus manifesta a cura, na comunhão, no partir do pão, perseverando no mesmo propósito. E esta pessoa que vai se desumanizando porque é pecador e vai se afundando nas práticas de pecado, essa pessoa vai se alienando, ela vai se distanciando, ela vai se bestializando e vai perdendo também não só Deus, como também as pessoas que estão ao seu redor. Então, morte também no sentido de bestialização. Cada vez que nós cometemos mais práticas, nos distanciando de Deus, porque somos pecadores e essas práticas são abundantes em nós do pecado, nós viramos um bicho. Então, se errarmos e nos aprofundarmos, certamente morreremos. E dentre a morte, também a desumanização. Deus olha esse caos porque o homem tem um problema, o homem tem um predicado, o homem tem uma penalidade. Deus olha o caos que há sobre a sua criação, que há sobre a sua imagem, que há sobre a sua semelhança. Então Deus cria a provisão. O quarto P, provisão. Essa provisão ela tem nome, Jesus. E o próprio Pai lá no Éden já profetizou acerca disso, dizendo: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando é que o Pai envia a provisão por nome Jesus? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 8, revela isso. Mas Deus prova, o Pai prova o seu amor para conosco, a imagem e semelhança que caiu, que pulou no nada, em que Cristo Jesus, esse Jesus, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não era quando nós nos esforçamos para ser melhores. Não era quando nós deixamos os vícios, não. Quando nós resolvemos acreditar, estando impuro, cheio de erro, cheio de práticas de pecado, porque somos pecadores. Quando resolvemos reconhecer o sacrifício do Cristo, é aí que a graça do Senhor superabunda. E o sangue do Cristo nos purifica de todo pecado. E Ele nos tira desse lamaçal do pecado, do nada da morte, nos leva para o braço do Pai. E quando vamos para os braços do Pai, o Pai nos troca as vestes, somos regenerados. Então sim, Jesus, Ele é a nossa provisão. Por isso que quando hoje eu cometo mais uma prática de pecado, porque o velho homem ainda está vivo dentro de mim, ele não morreu, ele só está adormecido, porque agora eu tenho o sangue do Cristo, e eu acabo cedendo essa tentação e erro, eu tenho um advogado, como escreveu João. Filhinhos, eu escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Como escreveu também aí outro escritor bíblico dizendo que existe um que está entre Deus e os homens, um que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele é 100% Deus, 100% homem, e ele entende tudo o que eu e você nós passamos, tanto que em Hebreus nós vamos ver que o escritor de Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi provado, e ele pode socorrer os que estão no momento de fraqueza, os que cometeram um ato de pecado. E todas as vezes que nós cometemos um ato de pecado porque somos pecadores e a velha natureza quer emergir, nós temos que ir de novo ao Calvário, aos pés da cruz, entregar o nosso pecado, confessar, como escreveu Salomão, o que confessa e deixa alcança a misericórdia. E você pode ter certeza que a misericórdia cairá sobre a tua vida, a graça do Senhor cairá sobre a tua vida. Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é a esperança da humanidade, Jesus é a ponte que nos liga com o Pai, Jesus é o nome que importa que sejamos salvos, Jesus é o nosso consolador, Jesus é o nosso mediador, é Jesus que intercede por nós, Jesus é o nosso amigo, Jesus é nosso irmão, é Jesus que revituperou os demônios e por isso nós somos mais do que vencedores. É Ele que pagou as nossas dívidas cravando-a na cruz. Então sim, nós tínhamos um problema, então sim, nós temos um predicado, então sim, nós temos uma penalidade, mas também podemos afirmar com toda certeza, temos uma provisão, e esta provisão se chama Jesus Cristo, o único nome que importa que sejamos salvos, o único que pode perdoar os nossos pecados, jogar no lamaçal do esquecimento, jogar no mar do esquecimento e nunca mais apontar. Jesus não vai te condenar, Ele te perdoa. Que Deus possa abençoar você grandemente, no nome dEle. Amém e amém.